novamente pela presença. E hoje continua nas nossas aulas sobre a pergunta que eu preciso fazer na prática, aquilo que eu quero obter na hora que eu preciso rápido chegar num tratamento ou conhecer meu paciente de uma forma mais rápida. Então, assim, a gente comentou na aula passada sobre uma busca maior, uma busca mais geral, uma busca mais ampla, né? Quero conhecer uma doença nova, não tenho conhecimento daquela doença, tenho uma formação recente, queria explorar um pouquinho mais um assunto antes de eu começar a trabalhar na área, alguma coisa assim. E a gente viu que existem bases que a gente pode fazer isso. Mas muitas vezes a nossa dúvida não é nem que ela seja só mais pontual, mas ela precisa ser respondida de uma forma mais rápida, de uma forma mais objetiva, né? Então, aquele exemplo que a gente tinha dado do Covid. O Covid é uma doença nova, não conheço nada, precisaria saber a base da doença para eu poder começar a ter uma ideia de o que eu vou fazer, como que eu trato, assim por diante. Mas agora já são 2 anos de Covid, né? Só que a gente sabe cada vez mais que são 2 anos onde as coisas foram se transformando. Aquilo que a gente pensava no começo, muitas vezes a gente percebeu que não era, o paciente mudou, a doença aparentemente está mudando, né? A forma da doença anterior agora tem uma forma, uma apresentação diferente e eu quero me atualizar, por exemplo. Então eu quero buscar o tratamento que está sendo usado nesse momento, os exames que eu estou vendo nesse momento, o perfil que o paciente está apresentando naquele momento novo de uma coisa que eu já conheço, mas eu queria uma atualização mais rápida, mais objetiva. Tem como a gente fazer isso também? Tem, com certeza. Então, a gente está discutindo aqui a dúvida que gira em torno da letra P da minha pergunta PICO. Eu tive a dúvida, estruturei na estratégia PICO, você pode conferir nas aulas anteriores como que a gente faz isso. Eu estou diante de uma dúvida da doença, é uma dúvida do problema, né? No primeiro cenário que a gente falou na aula passada, eu sabia pouco, era uma doença nova, eu tinha acabado de me formar, ou eu nunca tinha lido o assunto, e eu decidi investir tempo. Então eu olhei no UpToDate, olhei no BMJ, olhei no Dynamed. Mas agora é o que você falou, né? Então eu já sei alguma coisa, eu estudei, eu já li. O que eu preciso é uma leitura mais rápida que só me situe do que tem de novo e reforce, né? Dê certeza daquilo que eu já sabia. Então, seguindo aquela nossa ideia da pirâmide das melhores evidências, eu vou ainda continuar nesse momento, já que eu não sou um ultra especialista no assunto, né? Eu não sou um cardiologista que só estuda um assunto, eu não sou um cirurgião que só opera, eu sou um médico do dia a dia, que eu quero me atualizar, eu mexo com várias áreas. Eu ainda preciso de textos que foram organizados e revisados por especialistas para mim. Eu não vou naquele estudo primário ainda, eu ainda vou ficar nessa área do topo da pirâmide, que a informação já foi minerada e vamos entregar aquela joia, naquela analogia que a gente fez da joia, já mais organizadinha. A diferença é que agora eu não vou pegar um diamante imenso, que vou ficar 2, 3 semanas lendo. Eu vou pegar uma joia menorzinha aqui, só para eu ter certeza do que eu estou falando. Então a gente vai sair dessas grandes bases e a gente vai entrar agora o quê? Nas revisões narrativas e nos consensos e guidelines. Então um grupo de especialistas, ao invés de escrever um longo capítulo, fez assim, o que tem de mais importante nesse assunto? E escreveram um artigo, um resumo, uma sinopse do assunto. Então não vai discutir agora tanto fisiopatogenia, não vai se aprofundar tanto em anatomia, ele vai só dar uma passada nisso, vai te falar o que tem de substrato mais importante na anatomia, o que tem de mais importante na fisiologia e vai investir a maior do tempo em diagnóstico e tratamento. Essas revisões narrativas, elas costumam ser artigos de 10, 15, 20 páginas, que você em 1, 2 dias, estudando, você consegue dar conta. A grande pergunta é onde eu encontro boas revisões narrativas. Onde eu encontro os consensos e os guidelines das sociedades que vão sumarizar o que tem de mais atual em diagnóstico e tratamento das doenças. Você pode procurar direto em cada jornal, em cada base de revista, mas isso seria trabalhoso, então o que a gente vai fazer? A gente vai usar o que se chama de meta-buscador. O que é meta-buscador? É uma base que quando você introduz o nome da doença, ou seja, o P do pico, ela vai te mostrar a hierarquia, a pirâmide das evidências. E você consegue, dentro dessa pirâmide, selecionar o topo. Ou seja, você vai pedir para a base buscar para você aquele assunto e a base vai te devolver os assuntos nos extratos das evidências. E aí nós vamos lá no topo da pirâmide e vamos pegar as revisões narrativas das sinopses. Quais são as 3 metabases, metabuscadores que a gente vai apresentar aqui para vocês
em que vocês conseguem colocar a letra P do pico e ter essa pirâmide. A gente vai apresentar o Trip Database, que é uma metabase que eu posso colocar, inclusive, todas as letras do pico, ou direto o nome da doença, e ele vai me apresentar o que ele chama de Evidence Synopsis, ou seja, é uma sinopse baseada em evidências de várias revistas possíveis. Então, não sou eu procurando na revista, é a base, o metabuscador, que tria nas principais revistas científicas, nas principais bases de dados que contêm as revistas científicas. Então o Trip Database vai no Medline, vai como se fosse na Cielo, como se fosse na Lilacs, e já me traz a informação. E aí eu vou lá e eu consigo achar uma sinopse, um resumo daquele meu assunto. Uma outra base interessante, outro metabuscador, é o Epistemonikos. A gente também vai mostrar para vocês como é que faz. E de forma muito semelhante, você introduz o nome da doença, o P do pico, e ele vai te apresentar a pirâmide hierarquizada, e o termo que ele vai usar são resumos expandidos, ou broad synopsis, ou broad synthesis. São novamente as revisões narrativas, os textos que fazem comentários em cima de um assunto, os consensos, os guidelines, isso você consegue também. E por fim, a terceira base que a gente vai mostrar para vocês é uma base chamada Access, e esse Access são com 4 S's no final, ou a McMaster Plus. McMaster, o nome da Universidade do Canadá, com mais, né? Com Plus. São bases que se comunicam, você pode entrar via Access ou via McMaster Plus, e novamente, da mesma forma, você coloca o nome da doença e ele te apresenta a pirâmide de evidências. E o nome que a McMaster usa para essa sinopse, esses resumos, é Summary Clinical Tests. Então, são textos clínicos resumidos do assunto. Então, eu estou diante de 3 possibilidades: Trip Database, Epistemonikos, Access ou McMaster Plus, que é a hora que eu coloco o P da doença, ele me traz resumos que outros especialistas já organizaram, e eu consigo, numa tarde, ou ao longo de 1, 2 dias de estudo, dar aquela revisada, aquela reciclada naquele assunto que eu já estudei antes e já sei. Tem como, com esse texto, eu me aprofundar no assunto? Não tem. Não é a proposta. Aprofundar é o da aula anterior. Esse aqui é só para você validar, você colocar lastro naquilo que você já sabe e se atualizar numa coisinha ou outra que tenha mudado. É uma mudança ou outra que muitas vezes não deu tempo para atualizar. Exatamente. Num texto, né, num contexto mais amplo, né? Exatamente. Então, eu acho que do mesmo modo que a gente fez na primeira aula, né, quando a gente falou das bases para nossa pesquisa ampliada, agora a gente vai focar nessas bases das pesquisas mais direcionadas, né? Perfeito. Então, para isso, vamos fazer o mesmo sistema. Vamos passar na tela e vocês vão acompanhar com a gente para ver como que faz a pesquisa. Vamos lá? Vamos lá. Então, Diego, continuando as nossas pesquisas, né? A gente falou na aula passada sobre aquela pesquisa geral. A gente usou como exemplo o monkeypox, né? Que é uma doença nova aí que está surgindo, que todo mundo está comentando. E agora a gente vai para as nossas pesquisas mais objetivas, né? Aquilo que a gente já conhece e que a gente quer ou se atualizar, ou aprofundar um pouco mais, ou ver quais têm sido as novidades que estão surgindo, as atualizações que estão surgindo. Então, por exemplo, a gente podia falar de Covid agora, né? Se o Covid aí faz 2 anos que a gente está falando tanto dele, mas a gente sabe que tem coisa nova, e muitas vezes eu queria saber um novo tratamento, uma nova pesquisa que está sendo feita do ponto de vista epidemiológico e assim por diante. Como que eu faço para pesquisar isso? Então, vamos lá. Então, mais uma vez, um prazer estar aqui. A ideia agora eu ainda estou com a dúvida na letra P, né? Eu estou só cercando o problema, e o que eu quero fazer agora é me atualizar, né? Eu não quero pegar um capítulo novo do zero, como a gente fez na aula anterior, né? Um texto longo. Eu quero pegar uma revisão narrativa, ou um consenso mais curto, só para me atualizar. Então eu vou apresentar para vocês aqui 3 metabuscadores que eles não vão me levar para o texto já, semelhante ao que o UpToDate, o BMJ fez. Mas eles vão me mostrar quais textos existem na árvore, na pirâmide de hierarquia. Então aqui no Trip Database, essa é a interface. Eu entro por esse site aqui, né, tripdatabase.com. E aqui eu posso buscar direto o campo que eu quero, o termo livre, ou eu posso clicar aqui em pico, vejam aquilo que a gente já discutiu, e eu vou colocar o nome da doença que eu quero. Então vamos ler sobre Covid. A hora que eu peço para ele buscar para mim, ele me traz o que aqui à esquerda?
a pirâmide da evidência, né? Então ele começa com todas as evidências secundárias, ou seja, são trabalhos que pegaram aquele minério e lapidaram para a gente, e vai passando pelos ensaios clínicos e por outros estudos de menor certeza de evidência. O que eu vou me focar? A gente vai inicialmente, nessa aula nossa aqui, focar nesse verde aqui. Então vejam, eu tenho aqui revisões sistemáticas para perguntas específicas e aquilo que a gente tinha comentado na aula. As evidências baseadas em resumos, né? Os resumos baseados em evidências aqui. Eu vou ter sinopses, textos trabalhados, todos eles baseados em evidências. A hora que eu clico aqui, ele me faz essa triagem. Então ele vai me apresentar aqui o que a literatura tem de evidências trabalhadas. Vejam, eu tenho um sumário rápido sobre Covid, eu tenho uma revisão rápida sobre condições pós-Covid, eu tenho uma nova versão de um texto sobre o pós-Covid, vitamina D em Covid. Então aqui eu vou ter que dar uma procurada melhor sobre aquilo que me interessa. Mas o que tem aqui é o que tem de mais novo e resumido para você. Vejam, ele não vai te dar nenhum texto completinho que você vai encontrar tudo. O que você vai encontrar aqui são novidades resumidas, baseadas em evidências, selecionadas pelos especialistas para a gente estudar e se atualizar. Você pode também encontrar aqui consensos e guidelines. Eu posso mudar aqui a seleção. E agora aqui eu vou ter disponível para mim os consensos e guidelines. Eu tenho separado por países e ele me apresenta por data. Então, o consenso em inglês sobre Covid. Então, todos os ingleses aqui inicialmente, os canadenses. E você pode ir navegando e pegando os textos para você se atualizar. Esse é o Trip Database. O Epistemonicos tem essa interface. O link, o site para entrar é esse aqui, epistemonicos.org. Vou colocar nesse campo livre a minha letra P, o problema que eu quero agora me atualizar. E de forma parecida com o Trip Database, ele vai me apresentar aqui à esquerda, vou ampliar aqui para vocês verem, a pirâmide de evidência. Então eu tenho aqui inicialmente as sínteses organizadas e amplas dos assuntos, as revisões sistemáticas, resumos estruturados e estudos primários que serviram de base para esses textos. De uma forma ou de outra, a pirâmide se mantém. Então aqui eu vou nesses resumos, e aqui eu tenho vários textos que eu posso ir navegando e vendo o que me interessa, né? Então, cabines de higienização de Covid, eu tenho as medicações que podem ser usadas no Covid, equipamentos de proteção pessoal para Covid, guidelines, drogas, e aí eu vou vendo o que me interessa, o que não interessa, vacinas para Covid, são todas sínteses amplas sobre o assunto. Você clica aqui, ele vai te abrir essas possibilidades. Saindo um pouquinho do Epistemonicos, eu tenho o Access ou a McMaster Plus, são bem semelhantes. Ele me libera um campo de busca aqui, na parte superior, que quando eu faço essa pesquisa, de novo aparece aqui a pirâmide da evidência, agora aqui tem até de fato uma pirâmide desenhada, né? Então eu tenho os resumos de assuntos, que está lá no topo da pirâmide, logo embaixo eu tenho as revisões sistemáticas e os guidelines, e os estudos primários na base da pirâmide que me deram origem. Novamente, a gente vai se focar aqui o quê? Nos textos já trabalhados por autor, a gente ainda não vai trabalhar. Os estudos originais, primários, a gente vai trabalhar em aulas futuras, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, esses guidelines de medicina baseadas em evidências. A hora que eu clico aqui, ele me apresenta 4 possibilidades, né? Por exemplo, sintomas de longo prazo, né? O pós-Covid, a informação sistêmica, tudo. E aqui, por exemplo, eu vou abrir para vocês, Covid-19 infecção. A hora que eu clico, ele me leva para um resumo atualizado sobre Covid. Né? Não é um texto completo tipo do BMJ, de novo, só reforçando, é um resumo, bem resumidinho, só para eu ficar por dentro do que está atualizado. E olha que interessante, a última atualização que ele fez foi dia 10/6, né? E tudo que tem de novo, ele põe em vermelho para você. Então, se você quiser só dar aquela reciclada, você entra nesse texto, ou lê tudo,
ou ler só o que está em vermelho, que é o que tem de mais novo sobre o assunto. Você fica sabendo, se recicla e se atualiza. Então isso aqui é o que a gente tinha para mostrar para vocês. 3 metas buscadores, o Trip Database, o Epistemonic e o Access. Access com 4 S's. Todos eles me colocam frente aos estudos organizados pela pirâmide de evidências. Vou reforçar, eles não me dão o texto pronto igual o UpToDate faz, mas eles te levam para textos mais resumidos sobre o assunto. Quer só dar uma atualizada? Tá com um pouco de pressa, é aqui que você encontra a solução para os problemas da letra P. Tá ótimo, Diego. Obrigada mais uma vez. Acho que a gente conseguiu esclarecer bem essa diferença, né? Muita gente acha que o UpToDate a gente usa para se atualizar. Não, a gente tem ferramentas, recursos, bases que a gente consegue fazer isso de uma maneira mais rápida. E o UpToDate provavelmente a gente pode usar para a gente fundamentar aquilo, para a gente estruturar mesmo, né, as nossas perguntas, as nossas dúvidas. Com certeza, acho que de cada base, de cada metabuscador, a gente consegue tirar algo melhor dele. E a nossa proposta aqui é, a partir de agora, ir descendo na pirâmide de evidências, para desde você que quer só fazer esse resumo, como a gente falou, e ler, até você que quer conhecer os estudos primários mesmo, ler as referências originais e tirar suas próprias conclusões, será possível você fazer isso ao longo dessas nossas aulas aqui do CREMESP. Nas próximas aulas a gente vai dissecar um pouquinho mais esse assunto, falar de estudo por estudo, de cada uma dos níveis da pirâmide, para a gente entender direitinho o que buscar, né, e o que perguntar antes de tudo. Com certeza. Então, obrigada, Diego. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.